Palestra Vida Consciente 2016. Por David Wilcock e Corey Goode. História do Sistema Solar e Programa Espacial Secreto. Quarta parte. Notas da palestra em voz feminina por Justin Deschamps. Traduzido para o português por Álvaro Costa. O que se segue é uma série de notas detalhadas de David Wilcock e de Corey Goode numa palestra realizada em 19 de fevereiro de 2016, sobre a história do programa espacial secreto. Grande parte dos dados contidos aqui é um resumo das divulgações anteriores, apresentado por Corey e David através de seus meios de comunicação. A Aliança das Esferas convoca Corey. David disse no dia seguinte, depois de anunciar o estranho objeto em Ceres, em 27 de fevereiro de 2015, que as aves azuis, uma das 5 raças da Aliança das Esferas, pergunta à Aliança SSP por Corey Goode. Antes disso, Corey não estava diretamente envolvido na Aliança SSP, ele teve apenas um breve contato com eles em alguma capacidade no passado, aparentemente insignificante. David disse que as aves azuis são pássaros humanoides. David reitera que estes seres, altamente evoluídos, que estão no controle dessas esferas maciças, realmente perguntaram por Corey usando seu nome, Corey Goode. Mas que Corey, no passado tinha dito a David, que ele nunca quereria voltar ativa lá em cima. Neste ponto, Corey era um denunciante, discutindo sua experiência passada durante o programa 20 e volta. Para nós, ele é considerado um informante, por causa de suas experiências, mas na verdade ele era como um estranho para a Aliança SSP, no sentido de que ele não estava diretamente envolvido em qualquer atividade da SSP, depois de sua excursão do dever. Isso criou com que um atrito entre Corey e o Conselho da Aliança SSP, que não estava feliz que a Aliança das Esferas nomeassem uma pessoa de fora como seu delegado. Para saber mais sobre isso, consulte o artigo sobre o episódio 8 da terceira temporada de Divulgações Cósmicas. Corey disse que, após esta chamada, ele passou a sofrer monitoramento constante pelas facções do Programa de Acesso Especial, e os programas espaciais secretos em geral. Ele disse que foi sequestrado e foi feito um dossiê sobre ele. Eles estavam fazendo um monte de perguntas de forma não tão agradável. David disse que 3 dias após este pedido, em 1º de março, Corey foi levado a uma reunião, usando um meio de transporte que Corey nunca tinha visto antes. David disse que ele tem falado sobre isso desde então, descrevendo uma pequena esfera azul que voa para seu quarto, que ele então reconhece, de alguma forma, a deixa saber que ele está pronto. Em seguida, ela se expande em torno de seu corpo e leva-o embora em velocidade muito rápida. David disse que esta imagem é uma representação de Corey sendo levado para a base lunar do Loki, usando uma das esferas de transporte, que o envolve em uma luz roxa. Corey disse que, após a reunião no Loki naquele dia, ele saiu novamente para ver um dos seres ave azul, Ravteirei, onde viu as esferas maciças no sistema solar enquanto voava. Representação artística de Corey vendo as esferas. Há apenas algumas representadas nesta versão, mas na verdade existem milhares delas, de acordo com Corey. Corey disse que foi dito que as esferas estavam agindo como um amortecedor de ressonância para as energias que estavam atingindo nosso sistema solar, devido às energias da galáxia. Ravteirei, uma das aves azuis, disse que por causa do nosso estado atual de desenvolvimento, se eles não usassem essas esferas aqui, nossos corpos não seriam capazes de lidar com as mudanças. Esta mudança energética pode ser rastreada observando as mudanças climáticas em todos os principais órgãos do sistema solar. Eventualmente, o Sol irá mudar para um estado de expressão energética mais elevado, alterando dramaticamente a vida no sistema solar através de um processo de arrastamento. Assista ao vídeo Algo está acontecendo no sistema solar, também traduzido para o português por Álvaro Costa e postado na lista e na página Vida Galáctica. O link está nas descrições. Corey acrescenta que, desde que a maioria das pessoas no planeta são tão negativas, estas novas energias iriam causar um tipo de loucura do fim dos tempos se não houvesse o efeito de amortecimento ou graduação das esferas.
Mas as pessoas que estão mais positivas entrariam no estado de êxtase, não recebendo poderes telecinéticos no início, mas estes viriam com o tempo. Ele disse que isto teria sido uma rápida e desconfortável transição para a humanidade, se não fosse por essas esferas. Primeira reunião de Corey com o Conselho da Aliança SSP. David conta a história quando Corey conheceu o Tenente Coronel Gonzalez, um agente da Aliança SSP, que levou Corey a uma grande sala na base na Lua. Corey disse que quando ele foi levado até a base Locke, ele foi colocado no palco e sentou-se na frente de muitos militares de alto nível, o tipo de pessoas que compõem o Conselho da Aliança SSP, para uma entrevista desagradável. A Aliança SSP é composta por dissidentes de antigos programas espaciais secretos do Cabal, que dificilmente são seres angelicais, como disse Corey. O que os distingue é o desejo da divulgação completa e o fim da escravidão da raça humana, mas como David mencionou acima, sobre as atrocidades cometidas por membros deste grupo, eles não têm muita sabedoria na medida em que geraram tanta mortalidade em vez de buscarem uma mudança de forma harmoniosa. Eles não estão nada felizes que os caras mais poderosos no bloco, os seres da Aliança das Esferas, tenham escolhido uma pessoa de fora para representá-los, como Corey irá detalhar em breve. David disse que esta é a mesma aliança que quer libertar o povo, dar à humanidade toda essa tecnologia de jornadas nas estrelas que eles têm, e fazer a divulgação completa, em contraste com o esforço de divulgação parcial das outras alianças baseadas na Terra. David reitera que Corey foi trazido até o Locke e arrastado na frente do Conselho da Aliança SSP. Corey estava sendo vaiado por pessoas na plateia, em parte porque ele tinha um boné de beisebol da NASA, em sugerindo que este não era o público certo para esse tipo de traje. Corey disse que haviam dois caras em frente, que lhe perguntaram o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu dizendo que não sabia, enfiando as mãos nos bolsos, nervoso. Alguém da plateia gritou: "Remova essa tampa ridícula", referindo-se a seu chapéu de beisebol da NASA. Corey menciona que quando ele estava saindo de casa mais cedo, ele apenas pegou o primeiro boné que encontrou, e aconteceu de ser um boné da NASA. Corey continua sua recontagem da reunião com o Conselho da Aliança SSP, dizendo que de volta ao palco, ele puxou o chapéu, olhou para ele e percebeu quão absurdo que era para estar vestindo um boné da NASA naquela reunião. Em seguida, jogou-o para o lado. Corey acrescenta que na noite anterior, sua filha decidiu desenhar um dinossauro verde em sua mão e que ainda estava visível na reunião do dia seguinte. Eles perguntaram a Corey por que ele tinha a imagem de um réptil em sua mão esquerda. Corey tentou esfregar o desenho fora, mas não foi bem sucedido. David disse que isto estava acontecendo por aproximadamente 15 minutos, e Corey não tinha ideia do que estava acontecendo, além do fato de que ele estava sendo ridicularizado. Corey disse que todo mundo estava vagando ao redor da sala por um tempo, mas depois ficaram quietos e as pessoas começaram a se sentar. Ele se virou para ver Havteirei, a ave azul, de pé atrás dele, uma das 5 raças da Aliança das Esferas. David disse que estando ao lado do ave azul, Corey também viu um outro ser da Aliança das Esferas, o ser de cabeça triangular, outra das 5 raças da Aliança das Esferas. Corey disse que essa imagem ainda está sendo trabalhada, que a caixa torácica e a nervura é realmente lisa na aparência. David disse que esta entidade é chamada de ser dourado de cabeça triangular. Corey disse que neste momento na reunião, o ser dourado de cabeça triangular estava lá, movendo um pouco seus braços, de pé em seus dedos em forma de tripés. Ele disse que o ser ondulava como uma parte normal de sua postura de estar de pé. David disse que o ave azul começou a falar com Corey telepaticamente. Corey disse que ele iniciou a interface com o ave azul, Havteirei, e depois se corrigiu, dizendo que o ser não é ele ou ela. O ser começa a interagir com Corey, telepaticamente dizendo-lhe o que dizer ao Conselho da Aliança SSP reunido à sua frente. A mensagem dos seres da esfera, e a ordem do dia da SSP.
Corey afirma que muita gente no conselho estava animada, pensando que iam finalmente se reunirem com raças altamente avançadas, com tecnologia poderosa que os daria uma vitória fácil e realizar seus objetivos para libertar a humanidade. Em vez disso, Haftarade pediu a Corey para repetir uma mensagem de amor e perdão, que não estava sendo entendida por eles. Eles estavam fazendo piada sobre carregar de margaridas as suas metralhadoras, o que era uma piada para eles. Eles são pessoas que pensam militarmente e que precisam bombardear seu caminho fora de qualquer situação. Este é um bom ponto na narrativa para apresentar a introdução no website de Corey, que resume quem ele é, o que é a Aliança SSP, quem são os seres da Aliança das Esferas e qual é a mensagem deles. Introdução. Por Corey Goode. Com todos os eventos que ocorrem acima e abaixo há um monte de informação, desinformação e diferentes agendas, que estão todos competindo por lugares férteis da nossa consciência para plantar suas sementes. Algumas pessoas têm escolhido concentrar-se nos eventos mais práticos e as batalhas sobre o sistema financeiro de dívida, sistema babilônico de dinheiro mágico e escravidão, redefinição financeira, jubileu financeiro e dinheiro doado para as massas em composição da prosperidade. Há um elemento do que chamamos de a Aliança, que está lutando contra os controladores da elite atual, conhecido como Cabal, ou Illuminati, entre outros nomes. Aqui na Terra, neste exato momento, algumas pessoas optaram por se concentrar nos mais esotéricos por enquanto, eventos e batalhas ocorrendo acima de nossa atmosfera, em que muitos estão fazendo referência a como os programas espaciais secretos e civilizações separadas. Há um monte de tecnologias classificadas que estão em uso nestes programas que estão sendo suprimidas e poderiam mudar completamente a natureza e a qualidade de vida de cada ser humano aqui na Terra. As tecnologias de energia livre acabariam com a necessidade das empresas atuais. Energia petro, a tecnologia da frequência e da luz curadora, iria acabar com a atual indústria farmacêutica corporativa. As tecnologias de interface neurológica acabaria com a necessidade de grandes instituições de ensino. A tecnologia de replicação de alimentos, purificação e recuperação ambiental, acabaria com a pobreza, a fome, começando a reverter todo o dano que a humanidade tem causado à Terra e ao meio ambiente, praticamente do dia para a noite. Como você pode imaginar, a verdadeira ameaça para a divulgação não é que a humanidade não pode lidar com a verdade ou será capaz de conciliar vida cósmica com suas crenças religiosas. A verdadeira razão é que estas tecnologias colocariam em colapso imediato as economias do mundo e fariam com que o sistema babilônico de dinheiro mágico e escravidão seja extinto. Isso significa a perda do controle do 0,01% da população, a elite, sobre os outros 99,99%, a grande massa, ocasionando uma completa mudança de paradigma. Em suma, significa liberdade. Liberdade pela primeira vez em toda a conhecida história da humanidade. Tem havido uma guerra civil oculta acontecendo entre os vários grupos da SSP, já por algum tempo, para alcançar este resultado. Relativamente recente, a aliança SSP foi acompanhada por um grupo de seres que ninguém tinha encontrado antes. Eles são um grupo de seres, da sexta à nona densidade, que têm sido referidos como a Aliança das Esferas. Esses novos seres, desde então, não só criaram um bloqueio energético em torno da Terra, mas também o fizeram em torno de todo o nosso sistema solar. Eles são um grupo não violento e trouxeram assistência, principalmente na forma de uma mensagem. Algumas pessoas estão agora escolhendo concentrar-se nesta mensagem, que foi entregue pelos Aves Azuis, uma das 5 raças da Aliança das Esferas. Os seres esfera, os aves azuis, os dourados de cabeça triangular, e outros 2 que ainda não se revelaram. Os seres esfera foram visitar muitas dezenas de milhares de pessoas, sob a forma de bolas de luz na cor azul índigo, enquanto outros foram visitados pelos seres aves azuis e dada uma saudação para conhecer um ao outro. Qual é essa mensagem? A cada dia, foque em se tornar mais orientado em estar a serviço dos outros. Concentre-se em ser mais amor e se concentre em aumentar o seu nível de vibração e consciência e aprender a perdoar a si mesmo e aos outros, assim, liberando o karma.
Isso vai mudar a vibração do planeta, a consciência coletiva da humanidade e mudar a humanidade uma pessoa de cada vez, mesmo que uma pessoa seja você mesmo. Eles dizem para tratar o seu corpo como um templo e mudar para uma dieta vibracional superior para ajudar nas outras mudanças. Isso soa para muitos como a mensagem hippie de paz e amor, que não vai fazer a diferença. É certo que esta caminhada da mensagem é uma tarefa difícil. Mesmo na hipótese pouco provável de que estas tecnologias ficariam reprimidas, imagine em que mundo viveríamos se todo mundo fizesse essas alterações em si mesmo. Os aves azuis também deram um aviso nesta mensagem. Eles tentaram entregar esta mensagem outras 3 vezes, mas foi distorcida pela humanidade. Eles deixaram bem claro que esta informação não era para se tornar um culto ou um movimento religioso, nem era para que eu colocasse meu ego à frente da mensagem, ou me elevasse a um estado de guru. Qualquer um que faça isso, deve ser evitado, e será responsabilizado, inclusive eu. David disse que para a aliança SSP, essencialmente foi dito para mudar em sua maneira de pensar, porque as bombas, violência e guerra não vão resolver o problema. Cada pessoa tem a responsabilidade de mudar a si mesma, e, no processo, o mundo vai mudar em torno deles. Corey disse que a aliança SSP já pagou um preço grande pelas 2 atrocidades que mencionei anteriormente. David acrescenta que algumas das pessoas que organizaram os ataques às 2 bases foram assassinadas por infiltrados do cabal que estão na aliança SSP. Mais divulgação parcial. David disse que 5 dias após essa reunião, que teve lugar no dia 6 de março de 2015, um anúncio de que havia oceanos em Marte foi liberado pela NASA. David acrescenta que nesse mesmo dia, a NASA anuncia que Ceres será orbitado por um satélite para estudar os pontos brilhantes. Ele disse que a conversa dos cientistas foi sugestiva de divulgação branda e que este é um esforço de divulgação parcial. David ainda acrescenta que, no mesmo dia, eles anunciaram que a 22 anos-luz de distância, há um exoplaneta. David disse que, em 13 de março de 2015 Vladimir Putin desapareceu, tornando-se uma grande história na imprensa. Corey disse que aconteceram dias e dias de reuniões no LOC, onde eles estavam trazendo até políticos e pessoas comuns de todo o mundo, para passeios. Essas pessoas comuns, que estavam vendo partes do LOC que Corey não pôde ver, ainda sugerem que as relações entre Corey e a aliança SSP estão tênue, na melhor das hipóteses. David continua dizendo que, mais tarde, o presidente Barack Obama no programa ao vivo do Jimmy Kimmel, aparentemente brincando disse que o governo é dirigido por alienígenas. David ouviu de vários de seus informantes que Obama começou a ter um monte de problemas e que não deveria mais fazer isso. David disse que no dia seguinte, depois que Obama apareceu no programa de Jimmy Kimmel, Putin reapareceu após uma ausência de 10 dias, dizendo que estava bem. Acontecimentos estranhos na casa de Corey. David disse que depois que Corey voltou de reuniões com o conselho da aliança SSP, ele passou a ser perseguido em várias ocasiões. Corey disse que, naquele momento, a casa onde estava morando tinha medidores inteligentes, o que em si já não é uma boa coisa, e que em 2 ocasiões, ambos os medidores se desligaram, e sua vizinhança saiu de suas casas para ver o que estava acontecendo, mas nada descobriram. Algumas pessoas também estavam entrando em sua casa durante este incidente, e ele decidiu instalar câmeras de vídeo de baixo custo, para manter um olho nas coisas. Ele e sua família fizeram uma viagem, e após regressarem, a energia na casa estava muito estranha. Ele disse que na casa parecia que tudo tinha sido revirado, com enormes rachaduras nas paredes e portas por algum tipo de perturbação. Ele disse que isso só aconteceu do seu lado do duplex. Haviam rachaduras no lado dos vizinhos, mas apenas nas paredes que tocavam em sua casa. David revela imagens das paredes rachadas, mostrando claramente danos estruturais ao longo das paredes e dos cantos. Corey reitera que antes da sua viagem, não havia nenhum destes danos, tudo estava perfeito. David continua a mostrar imagens de rachaduras provenientes de portais que vão até os cantos das paredes e até o teto. Hacks dos centros de dados do governo e mais divulgações parciais.
David disse que em 5 de junho de 2015, ocorreu uma invasão massiva dos computadores e uma violação de dados que afetou todas as autorizações de segurança nos Estados Unidos. Ele disse que o artigo original para a história foi baixado e pouco depois salvo novamente, mas que ele foi capaz de encontrar uma cópia original. David analisa os pontos-chave dos artigos, dizendo que informações de funcionários do governo e ex-segurança foram roubados. David menciona que em novembro de 2015, uma outra violação de um contratante DHS, para verificação de antecedentes, com mais de 25 mil registros, foi também hackeado. Corey disse que as pessoas no seio da aliança SSP e as alianças com base na Terra, estavam trabalhando juntas em uma operação de super hacks para reunir informações para a divulgação completa. David menciona um artigo da NASA, que saiu em maio de 2015, alegando que eles desenvolveram um sistema de Warp Drive, sistema de deslocamento no espaço com velocidades superiores à da luz. Corey disse que este anúncio é uma semente de preparação para a informação de que temos a tecnologia para viajar muito mais rápido e longe, que com os foguetes químicos que usamos no passado. David acrescenta que esta é uma preparação para a agenda de divulgação parcial. Corey visita uma civilização do interior da Terra. David menciona que em 03 de setembro de 2015, um grande evento ocorreu, quando Corey visita o interior da Terra. David e Corey discutem isso em grande detalhe, em um dos episódios da terceira temporada de suas entrevistas do programa Revelações Cósmicas no Gaia, com Corey disse que, quando criança, ele chegou a visitar uma caverna de cristal, no interior da Terra. Lá, pediram a cada uma das crianças, que eram intuitivas sensitivas, para fazerem uma interface com os cristais, mas não tocá-los ou os cristais poderiam ser danificados ou poderiam sofrer danos eles mesmos. Algumas das crianças foram capazes de interagir, enquanto outras não puderam. Ele disse que estavam utilizando as crianças como pendrives, na medida em que, quando de volta, suas memórias do evento foram recolhidas e deletadas. Corey disse que os cristais tinham informações neles, que eles estavam vivos, que eles não apenas armazenavam informações, mas estavam constantemente processando e criando novas informações. Corey acrescenta que essas cavernas estavam sendo vigiadas por uma raça de seres reptoides, mas ele não sabia disso na época em que ele visitou o local quando criança. Ele disse que esta imagem é uma representação de um destes reptoides. David disse que essa raça guarda a caverna de cristal, e que certos grupos que viveram dentro da Terra ficaram consternados porque eles não podiam ter mais acesso aos cristais, e daí seu interesse em conhecer Corey. David mostra uma imagem de outro dos seres que residem dentro da Terra. Corey disse que estes seres são homens das cavernas, encontrados pela primeira vez durante expedições alemãs ao interior da Terra na primeira parte do século XX. David disse que, em 03 de setembro de 2015, Corey foi trazido a esta sala no interior da Terra. Corey disse que sabia que ele estava indo, mas ele não sabia quando e não tinha detalhes sobre o que esperar. David continua dizendo que Corey acabou nesta sala, onde ele teve que passar por uma cerimônia de purificação, tendo que ficar nu, colocar vestes e sair da sala. Ele encontrou duas guardas de pé na porta para outra sala usada para reuniões. David disse que estas são enormes cavernas de calcário. Disse que Corey finalmente, com uma excursão da cidade, encontrou coisas incríveis. Aqui estão algumas imagens parecidas com o que Corey viu. Corey disse que a cidade/caverna é construída com casas de pedra e áreas de trabalho bem iluminadas. Corey responde a uma pergunta da plateia, sobre o quanto profundo estão estas cidades. Ele disse que não sabia. Isto não foi dito a ele. David disse que artistas criaram as imagens que foram usadas na série de divulgação cósmica, baseados nas orientações de Corey. Nave espacial em forma de charuto voando através da parede, utilizando algum tipo de tecnologia de eliminação progressiva. David disse que é muito próximo ao que Corey realmente viu, e Corey confirma. David disse que um aspecto são essas cúpulas brilhantes de luz e os arranha-céus. Corey disse que as cúpulas eram menores e os arranha-céus eram mais altos do que o que está representado nas imagens.
Ele acrescenta que tinham naves espaciais voando ao redor da caverna, e que algumas delas voavam através das paredes como se não houvesse nada lá. Ele disse que as naves tinham a configuração clássica de UFO, outras em forma de ovos e outras, grandes charutos. David mostra uma representação artística de onde os povos do centro da Terra cultivavam hidroponicamente seus alimentos. Corey disse que esta era uma enorme área de cultivo hidropônico. Ele então descreve outra área que é de preservação da vida selvagem. Corey acrescenta que o parque é completamente fechado em uma caverna, mas que tem uma atmosfera simulada. E no centro da caverna, um obelisco suportando uma enorme bola de plasma, que paira sobre a parte superior e que é usada como um tipo de sol artificial. David disse que ele estava deslumbrado com esta parte da história de Corey, porque antes dele ouvir isso, ele encomendou a capa de seu novo livro, Os Mistérios de Ascensão. O desenho final teve um obelisco em primeiro plano com uma luz saindo do topo e Saturno aparecendo no fundo. David mostra a imagem de seu novo livro. Corey disse que o que David apenas reivindicou soa tão fantástico, a maioria das pessoas provavelmente pensam que inventei tudo isso, mas na verdade, David não tinha ideia de que Corey viu o mesmo estilo de obelisco durante sua viagem à Terra Interior. Reunião do Conselho Aliança da Terra Interior. David disse para notarmos que Saturno está por trás de sua imagem. Ele então disse que Corey conheceu alguns destes seres da Aliança Internas da Terra, e mostra imagens. O Conselho da Aliança da Terra Interior é um grupo de 7 diferentes sociedades intraterrenas, algumas alegando terem 20 milhões de anos, sendo a primeira raça humana a se evoluir, enquanto outros afirmam ter resolvido irem para baixo da superfície após ciclos mais recentes da Idade do Gelo. Todos os grupos podem ser chamados de civilizações separatistas, porque cada um é um remanescente de uma sociedade da superfície. Na maioria dos casos, as civilizações originais desapareceram, e a classe de sacerdote ou elites desta cultura se refugiaram no subsolo, daí o termo civilização separatista. Os grupos do interior da Terra são geralmente xenófobas, acreditando na pureza racial e se protegendo da população da superfície, através do uso de esquemas de desinformação elaborados. Alguns dos grupos do interior da Terra mais velhos afirmam terem ajudado no reinício da civilização da superfície após cataclismos maiores e menores. Alegadamente a civilização suméria foi assistida por eles, onde eles falsamente apareceram como deuses, para as pessoas de lá. Em tempos mais recentes, devido à humanidade ter melhorado em sofisticação tecnológica, eles passaram a aparecer para a superfície como extraterrestres ou mestres ascensos. Recentemente, esses grupos formaram uma aliança, depois de muitas eras de isolamento. Isso porque eles estão agora em risco de ataque a partir do Cabal, e porque eles estão muito interessados em fazer contato com uma raça de seres que reverenciam desde a antiguidade, os Guardiões, que são uma das raças da Aliança das Esferas. Em uma recente reunião em janeiro de 2016, Corey, os delegados da Aliança do SSP e o Conselho da Aliança Intraterrena, se conheceram em uma base da SSP no cinturão Kuiper, uma região do Sistema Solar além das órbitas dos planetas. Os povos da Terra Interior, finalmente tiveram a chance de ver os seus tutores amados, os Guardiões, que lhes disse que eles não têm sido bons zeladores do planeta. Desde essa reunião, alguns dos grupos da Terra Interior decidiram parar com suas campanhas de desinformação em relação à população da superfície, enquanto que outros grupos decidiram reforçá-las. A sacerdotisa Kare, de um dos grupos mais antigos do interior da Terra, com quem Corey teve uma fusão mental, detalhada mais adiante, representa um grupo que está interessado em relações mais honestas com a superfície. O que se segue são imagens desses 7 grupos do interior da Terra que participaram desta reunião. David disse que eles parecem humanos, mas Corey menciona que os seus olhos são um pouco maiores, e eles foram um dos 3 grupos vestindo pingentes de Saturno. David, em seguida, mostra um outro grupo com um símbolo de ampulheta que tem um olhar mais africano. David disse que seu cabelo é um pouco mais leve na cor, que você pode ver melhor nesta imagem.
David mostra outro dos grupos de Saturno, com a pele mais pálida, e uma pedra preciosa estilo diferente. Corey disse que a joia usada por estes 3 diferentes grupos, com pingentes de Saturno, corresponde a um lugar na Terra onde suas cidades capitais subterrâneas estão localizadas. David introduz o grupo Omega, e mostra uma imagem. Corey disse que este grupo não parecia gostar muito de alguns dos outros grupos, e que tinham uma aparência muito semelhante à da população da superfície. David mostra uma imagem dos últimos remanescentes dos grupos com pingentes de Saturno, que pareciam ser o mais espiritual de todos eles, e eram os anfitriões recebendo os outros para esta reunião do conselho. Corey e Gonzalez estavam lá para participarem. A sacerdotisa Carey está à esquerda. David mostra uma imagem do grupo com pendente de estrela. David introduz o grupo final, com pendentes de suástica. Corey menciona que este grupo tem um cristal implantado na testa, sob a pele. David disse que alguns desses grupos afirmam terem em torno de milhões de anos de separação da superfície. No entanto, a Corey foi dito recentemente que eles formaram um conselho, porque o Cabal agora tem uma tecnologia que é capaz de atacá-los. Corey confirma que o Cabal e outros grupos têm embaixadas abaixo da superfície. Reunião privada de Corey com a sacerdotisa Carey. David menciona que, após a reunião do Conselho da Aliança do Intraterreno com Corey e Gonzalez, onde muitas coisas interessantes foram discutidas, Corey teve uma reunião privada com Carey, a sacerdotisa anfitriã. A sacerdotisa Carey é de um dos 7 grupos do interior da Terra. Corey disse que nesta reunião, eles tiveram um tipo de elo mental, quando suas mãos se tocaram. Corey acrescenta que foi uma experiência completamente envolvente, onde ele sentiu seu corpo astral sendo puxado até ela, e o dela vindo a ele, em um tipo de fusão parcial. Ela era muito telepática, capaz de peneirar as memórias de Corey com facilidade, procurando a experiência que teve na caverna de cristal quando criança. Enquanto isso acontecia, ele estava recebendo flashes da vida dela. David lembra a todos que esta história da Terra interior inteira é contada com muito mais detalhes nos programas da divulgação cósmica. A biblioteca intraterrestre e a sala de records. David mostra esta imagem e pergunta a Corey o que ela significa. Uma bola de cristal segurada por uma mão metálica que desce do teto da biblioteca do assentamento no interior da Terra. Corey disse que após o elo mental, entrou na biblioteca via teletransporte, e olhando para cima, percebeu um fio de ouro, como um vergalhão de ouro pendurado no teto com uma mão segurando uma esfera de cristal. Corey disse que enquanto caminhavam através da biblioteca, chegaram a prateleiras e mais prateleiras de pergaminhos. Corey disse que era como caminhar através do tempo, vendo velhos pergaminhos, comprimidos, livros encadernados em materiais estranhos. Então chegou a uma área com livros de estilo mais moderno, tinham livros contemporâneos com números ISBN neles. Ela o disse, que ele só mantém cópias físicas, dos livros em que tem mais interesse, mas tinha cópias não físicas de muitos outros também. David, em seguida, continua com a história, dizendo que Corey terminou em uma sala com cadeiras em forma de ovo. Corey disse que nesta sala, as pessoas iam conectando suas mentes, com pessoas da superfície, ou estavam sentadas em círculos, como uma sala de conferência por contato telepático. Corey acrescenta que havia bem mais de 200 cadeiras, apenas nesta única área, para contatos telepáticos. No programa Divulgação Cósmica, Corey disse que os grupos do interior da Terra fazem contato com pessoas da superfície através de canalizações, afirmando serem ETs, ou mestres ascensos. Esta é uma tentativa de esconder sua verdadeira localização, e um esforço para aumentar a consciência das pessoas em geral. Mas foram repreendidos por usarem estes métodos enganosos, pelos seres esféricos durante um encontro que tiveram em janeiro de 2016 no Cinturão Kuiper. David, em seguida, mostra uma imagem de um cristal solitário em uma sala, perguntando a Corey o que é isto. Corey disse que quando Carey levou-o para a sala de recordes, tinha um grande cristal dentro de uma câmara que estava aparentemente tentando se regenerar.
Foi então que ele percebeu, porque foi tão importante para o grupo de Carey ter acesso às suas memórias da caverna de cristal, porque puderam usar essas informações para ajudar nos seus esforços com este cristal. A civilização separatista maia. David, em seguida, introduz a civilização maia separatista, mostrando uma imagem de 3 seres, de descendência da América Central, com chapéus específicos, chapéus tradicionais, um tipo muitas vezes usados pela elite dos católicos romanos. David disse que este grupo começou como maias, mas desenvolveram tanto que foram finalmente capazes de deixar a Terra, formando uma civilização separatista. David acrescenta que este grupo está realmente ajudando a curar os traumas de pessoas que trabalham na SSP. Corey disse que é verdade, e que eles o ajudaram a se curar a partir de suas experiências. David ainda acrescenta que há um grande número desses seres aparecendo agora, e eles vão estar fazendo um monte de curas para as pessoas no futuro. Corey disse que tem visto muitos deles ultimamente, e chegou a ver um grupo de 11 em um único local. David disse que eles parecem estar ficando prontos para o grande momento em que suas habilidades de cura serão necessárias. Corey acrescenta que eles estão se preparando para ir operacional com alguma coisa. David menciona que em uma meditação consciência, visualizando um futuro melhor para a humanidade, pede que todos se levantem e abracem seus vizinhos. A conversa termina com Corey e David cumprimentando o público. Este artigo é uma criação original do site Tunes em Textor. Por favor, compartilhe-o amplamente. Esta versão em português foi traduzida por Álvaro Costa, que a disponibiliza na lista Vida Galáctica no YouTube e na página Vida Galáctica Brasil no Facebook. Compartilhem e ajudem para a libertação da humanidade. Obrigado por assistirem.